Muito bem, mais uma aula, né? E vamos falar agora mais um pouquinho dos últimos momentos de Jesus. A última hora na cruz, o último pensamento consciente do Jesus humano esteve ocupado com a repetição na sua mente de trechos do livro dos Salmos, conhecido agora como 20º, 21º e 22º Salmos. Embora os seus lábios frequentemente se movessem, ele estava muito fraco para proferir as palavras dessa passagem. Umas poucas vezes, aqueles que permaneciam ali captaram algumas palavras, tal como: eu sei que o Senhor salvará seus ungidos, a tua mão encontrará todos os seus inimigos, e meu Deus, por que me abandonastes? Jesus não teve nem por um momento a mais leve sombra de dúvida de que tinha vivido de acordo com a vontade do Pai, e jamais duvidou que agora estava entregando a sua vida na carne de acordo com a vontade do Pai. Ele não sentia que o Pai o houvesse abandonado. Ele estava meramente recitando para a própria consciência muitas das escrituras que conhecia tão bem. E aconteceu que essa foi uma das passagens ditas com clareza que foi ouvida pelos que estavam presentes. Era um pouco antes das 3 da tarde, quando Jesus, em uma voz mais elevada, gritou: está acabado, Pai. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. E depois de dizer isso, inclinou sua cabeça e abandonou a luta pela vida. Quando o centurião romano viu como Jesus morreu, ele bateu no peito e disse: este foi de fato um homem reto, verdadeiramente deve ter sido um filho de Deus. E desde aquele momento começou a crer em Jesus. Jesus morreu com nobreza, como tinha vivido. Ele admitiu, sem reservas, a sua realeza e permaneceu senhor da situação durante todo esse trágico dia. Caminhou voluntariamente para uma morte criminosa, após haver provido a segurança de seus apóstolos escolhidos. Soube conter com sabedoria a violência encrenqueira de Pedro e providenciou para que João pudesse permanecer junto a ele até o fim de sua existência mortal. Revelou a sua verdadeira natureza ao sinédrio assassino e lembrou a Pilatos a fonte da sua autoridade soberana como Filho de Deus. Ele partiu para o Gólgota carregando a sua própria cruz e terminou sua auto-outorga de amor entregando seu espírito ao Pai. Após a crucificação, assim terminou um dia de tragédia e sofrimento em um vasto universo, cujas miríades de inteligências encontravam-se estremecidas com o espetáculo chocante da crucificação do seu amado soberano em sua encarnação humana, todas elas aturdidas com a tamanha exibição de insensibilidade mortal e perversidade humana. O período dentro da tumba. O corpo mortal de Jesus permaneceu 1 dia e meio no sepulcro de José de Arimateia. O período entre sua morte na cruz e a sua ressurreição é um capítulo pouco conhecido para nós da carreira terrena de Michael. Então, o que aconteceu aqui, né? Quando Jesus foi crucificado, foi dito no livro também que ele não carregou a sua cruz por todo o caminho, não como acontece nos filmes e nas escrituras, tá? Ele carregou somente a trave horizontal da cruz, tá? Que estava amarrada nos seus braços, e ele fez o caminho andando, e quando chegou no local é que a cruz de fato foi montada, tá bom? Depois disso, depois de entregar seu corpo, né, José de Arimateia, ele foi até Pilatos e pediu
né, a posse do corpo de Jesus, né, porque deveria ser enterrado antes do início da Páscoa, né. Tinha alguns judeus lá do Sinédrio que criaram uma certa confusão porque eles queriam destruir o corpo de Jesus, e isso José de Arimateia não queria permitir, né? E por conta disso foi permitido a ele para que se levasse o corpo de Jesus, né, para ser preparado para o sepulcro, ok? O sepultamento de Jesus, né? Quando chegaram ao Gólgota, José e Nicodemos encontraram os soldados romanos descendo o corpo de Jesus da cruz, e os representantes do Sinédrio. Quando José apresentou ao centurião ordem de Pilatos para que o corpo do mestre lhe fosse entregue, os judeus criaram um tumulto e reclamaram a sua posse. Eles tentaram se apossar do corpo de modo violento, mas os soldados romanos entraram em ação e a ordem fora restabelecida, né? E assim José de Arimateia levou o corpo de Jesus. O corpo, envolto em um pano de linho, fora levado por 4 homens, seguido pelas mulheres da Galiléia. Eles levaram o corpo até dentro da tumba e prepararam o sepultamento, pois de fato os judeus não enterravam seus mortos, eles o embalsamavam. O sepultamento de Jesus fora feito às pressas, pois era o dia anterior à Páscoa. Durante este sábado, os apóstolos e discípulos permaneceram escondidos, enquanto toda Jerusalém falava da morte de Jesus na cruz. Aproximadamente 1,5 milhão de judeus estavam presentes nesta ocasião da Páscoa, vindo de todos os lugares do mundo. As mulheres da Galiléia, que estiveram preparando especiarias para de novo embalsamar o corpo de Jesus, pois acreditaram que ele não havia sido corretamente preparado e haviam combinado de voltar ao sepulcro. Não estamos plenamente habilitados para explicar o que se sucedeu a Jesus de Nazaré durante esse período de 1 dia e meio em que ele estava na tumba. Aparentemente, ele teve na cruz a mesma morte natural que qualquer mortal teria tido em circunstâncias semelhantes. Ouvimos-los dizendo: Pai, nas tuas mãos encomendo meu espírito. Contudo, não sabemos plenamente o significado de tal afirmação, pois seu ajustador personalizado mantinha uma existência independente do ser mortal, Jesus. Sabemos que a forma física do Mestre descansou na tumba de José até cerca das 3 horas da manhã de domingo. Não temos segurança a respeito do status da personalidade de Jesus durante esse período. No vasto pátio das salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões de Satânia, pôde ser agora vista uma magnífica estrutura material monuncial, conhecida como o Memorial de Micael, agora com o selo de Gabriel. Esse memorial foi criado pouco após Micael ter partido deste mundo, e ele traz a inscrição: em comemoração à estada mortal de Jesus de Nazaré em Urântia. Sabemos que ao menos uma mensagem foi passada entre Micael e Emanuel em Salvaton, enquanto o corpo do Mestre jazia na tumba. Há bons motivos para acreditar que uma personalidade assentou-se na posição de Caligástia, no Conselho Sistêmico dos Príncipes Planetários em Jerusalém, que se reuniu enquanto o corpo de Jesus permanecia na tumba. Os arquivos de Edentia indicam que o pai da constelação de Norlantiadec esteve em Urântia e de ter ele recebido instruções de Micael durante esse tempo de Urântia. Então vejam, vários fatos ocorreram enquanto o corpo de Jesus permanecia na tumba. Houve toda uma movimentação espiritual. O significado da morte na cruz.
É um fato que Urântia tornou-se conhecida em outros planetas habitados vizinhos como o mundo da cruz. Jesus desejava viver uma vida mortal, plena na carne em Urântia. A morte é comumente uma parte da vida. A morte é o último ato no drama mortal. Nos vossos bem-intencionados esforços de escapar dos erros supersticiosos de uma interpretação falsa do significado da morte na cruz, devei tratar de ter cuidado para não cometer o grande erro de deixar de perceber o verdadeiro significado e a importância autêntica da morte do Mestre. Jesus não morreu para resgatar o homem das garras dos governantes apóstatas e príncipes caídos das esferas. O Pai do céu nunca idealizou uma injustiça tão crassa quanto condenar uma alma mortal pelas más ações dos seus ancestrais. Nem a morte do Mestre na cruz teria sido um sacrifício que representasse um esforço de pagar a Deus um débito contraído pela raça humana. Moisés ensinou sobre a dignidade e a justiça de um Deus criador, mas Jesus retratou o amor e a misericórdia do Pai Celeste. A natureza animal, a tendência para as más ações pode ser hereditária, mas o pecado não é transmitido de pai para filho. O pecado é o ato da rebelião consciente e deliberada da parte da criatura individual contra a vontade do Pai e a lei dos filhos. Jesus viveu e morreu por um universo inteiro, não apenas pelas raças desse mundo. Se bem que os mortais dos reinos obtivessem salvação, mesmo antes de Jesus ter vivido e morrido em Urântia, é fato, contudo, que a sua auto-outorga neste mundo iluminou grandemente o caminho da salvação. Para sempre, ele deixou o caminho da salvação mais claro e reto. Ele mostrou de um modo melhor e mais correto o caminho da salvação a todos os mortais de todo o universo. As lições da cruz. O amor divino não perdoa os erros meramente, ele os absorve de fato e os destrói. O perdão do amor transcende totalmente o perdão da misericórdia. A misericórdia põe de lado a culpa do mal. Já o amor destrói o pecado para sempre e toda a fraqueza resultante dele. Então, o amor, ele absorve. O amor é muito mais amplo que a misericórdia. A misericórdia só perdoa. O amor, ele transmuta. Jesus trouxe um novo método de viver para Urântia. Ele nos ensinou a não resistir ao mal, mas a encontrar, por intermédio dele, uma bondade que destrói eficazmente o mal. O perdão de Jesus não é a condescendência da remissão, é a salvação da condenação. A salvação não menospreza os erros, mas os endireita. O verdadeiro amor não faz concessão ao ódio, ele o aniquila. Em milhões de mundos habitados, dezenas de trilhões de criaturas em evolução que podem ter sido tentadas a desistir da luta mortal e abandonar a boa luta de fé, lançaram um novo olhar para Jesus na cruz e então continuaram seu caminho pela visão de Deus, entregando a sua vida encarnada em devoção a um serviço não egoísta do homem. O triunfo da morte na cruz está resumido no espírito da atitude de Jesus para com aqueles que o atacavam. Ele fez da cruz um símbolo eterno do triunfo do amor sobre o ódio e da vitória da verdade sobre o mal. Quando ele orou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa devoção do amor conquistou todo um vasto universo. Em outros mundos, tanto quanto em Urântia, esse espetáculo sublime da morte do Jesus humano numa cruz no Gólgota estimulou as emoções dos mortais.
ao mesmo tempo em que despertou a mais elevada devoção dos anjos. A cruz é aquele símbolo elevado do serviço sagrado, da devoção da vida de uma pessoa ao bem-estar e à salvação do semelhante. A cruz não é o símbolo do sacrifício do Filho de Deus inocente no lugar dos pecadores culpados, feitos para apaziguar a ira de um Deus ofendido. A cruz, ao contrário, permanece sempre na terra em que todo o universo, como um símbolo sagrado dos bons, doando a si próprios aos maus e com isso salvando-os por meio do amor. Então vejam, Jesus não era o cordeiro oferecido em sacrifício para salvar a humanidade. Essa linha de pensamento está errada. Então, gente, esse é o ensinamento do significado da cruz, tudo que ela significa, tudo que significou o sacrifício de Jesus. Espero que tenha sido bastante revelador, porque para mim tem sido bastante assim revelador essa questão da busca da verdade, né? É a verdade que eu acredito, ok? Então, até a próxima.